Vamos lá! Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa live agendada aqui no Instagram da Verbo Jurídico. Vamos entrando aí, enquanto a gente reúne o pessoal nessa transmissão. Quem quiser dizendo de onde está falando, de onde vocês assistem, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá. Sul de Minas na área? Bacana. São Luís, Maranhão. Muitos não sabem, acham que eu sou paranaense pelo fato de morar em Curitiba, mas eu sou mineiro. Olha aí, alguns alunos nossos já presentes, Belém do Pará, Goiânia. Vamos esperar o pessoal entrar e a gente já começa, como sempre, direto ao ponto. Porto Alegre, carreiras policiais. Temos alunos, temos futuras autoridades policiais, temos delegados no curso de formação acompanhando, né? Goiânia, Toledo, Manaus, Aracaju, o vídeo pausou, mas já voltou. Mais pessoal de Minas também. Legal, gente. Bacana. PCDF na área. Isso aí. São José do Rio Preto. Tem pessoal de tudo quanto é lugar, né? Arapiraca, Piauí. Se eu passei algum em branco aqui, não foi proposital, tá? Campos, Distrito Federal, Olinda. Me chama para Olinda, que eu vou. Floripa, Santos. Muito legal. Gente de tudo quanto é lugar, né? Não sei por que vocês preferiram assistir uma live de conteúdo do que ir lá para o show musical no YouTube, mas enfim. Londrina, já morei em Londrina, né? Alfenas, cidade universitária. Aguardando nomeação em Goiás. Muito bom. Fortaleza. Falando em live, o pessoal não está sabendo brincar. Nessas últimas lives de cantores tem aparecido um aluno meu lá para falar que o inquérito é indispensável. Então, a gente vai abordar justamente esse tema aqui, tá certo? Sem maiores delongas, eu acho que a maioria aqui já me acompanha, né, já me conhece, mas se por acaso alguém caiu de paraquedas pelo Instagram da Verbo Jurídico e ainda não teve aula comigo, eu sou Henrique Hoffman, delegado de Polícia Civil no Paraná. Sou também autor de vários livros, coordeno uma coleção, Carreiras Policiais, na editora Juspodium, que é a editora mais importante hoje no mundo jurídico. Sou coordenador das carreiras policiais na Verbo Jurídico e também da pós-graduação em segurança pública, tá? Rafael entrou sem querer, mentira, que você é fascinado com o inquérito policial, que eu sei. Enfim, então nós estamos aqui para falar de um tema que é da maior relevância. Eu sei que vários de vocês acompanharam aí o edital da Polícia Civil do Paraná e sabem que na disciplina de Direito Processual Penal, de maneira talvez inovadora e inédita, está sendo colocado como um ponto de cobrança pela banca justamente a característica uma perplexidade para aqueles que não tinham conhecimento mais aprofundado da matéria e se limitavam a acompanhar o que a doutrina majoritária afirma acerca do assunto. Se você abrir os manuais de processo penal, ainda vai encontrar como conhecimento majoritário que o inquérito tem como uma de suas características a dispensabilidade. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, para que aqueles que farão a prova da Polícia Civil do Paraná possam chegar com um conhecimento maior, tá? No final dessa live eu falo sobre o livro e falo sobre o curso também, mas eu sempre deixo para o final, tá? Para deixar bem claro que as minhas dicas e transmissões são sempre para passar o conteúdo para quem quiser, independente de você ser meu aluno ou meu leitor, e no final eu destaco bem as dicas que eu pretendo passar acerca de material, de curso, etc. Bem, então o seu edital da Polícia Civil do Paraná cobra isso. Se você for fazer a prova, é fundamental que tenha esse cabedal de conhecimento. E se você não vai fazer a prova, é importante também conhecer essa que é chamada de moderna visão acerca do inquérito policial. Então vamos lá. Sobre o inquérito policial, nós sabemos que o Código de Processo Penal disciplina que em algumas circunstâncias, e veja, algumas circunstâncias, é sim possível que o Ministério Público, ou mesmo o particular, numa ação penal privada,
ele oferte a inicial acusatória, ainda que não haja um inquérito anterior. Em outras palavras, é possível que uma acusação seja feita contra alguém e um processo penal seja deflagrado, mesmo sem a existência anterior do inquérito. Isso é possível? Sim, é possível em tese. Mas veja só, o fato de ser possível em tese não significa que essa seja a situação normal, ordinária, que essa seja a regra, tá bom? O pessoal está pedindo para desativar os comentários, então eu vou fazer isso. Eu vou desativar e vamos ver, vamos esperar mais um pouquinho. Se vocês pararem de mandar mensagem, eu deixo desse jeito. Se começar a... Tá travando? Tá bom. Então eu vou desativar os comentários e no final eu retomo, tá bom? Para vocês que tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar alguma coisa. Então, retomando o raciocínio, de fato o CPP ele permite, em situações excepcionais, que o Ministério Público é o acusador por excelência, oferte a denúncia sem um inquérito policial anterior. Mas veja, o MP não vai fazer isso quando ele bem entender. O membro do parquet ele não pode abrir mão do inquérito policial a seu bel prazer. E esse é o grande detalhe. Quando a maioria dos livros tratam do tema, quando a maior parte dos professores abordam o assunto, eles se limitam a reproduzir uma frase que acaba ficando marcada na cabeça dos alunos, que é: o inquérito policial é dispensável, e justificam com base no dispositivo do CPP, que realmente permite que o Ministério Público ele oferte a acusação sem um inquérito policial anterior. Só que veja, o próprio CPP ele deixa claro que essa é uma possibilidade que é condicionada. O MP não vai poder abrir mão do inquérito quando ele bem entender. Ele só vai poder fazer isso quando ele tiver em mãos a chamada justa causa, os elementos aptos a fundamentarem a acusação que ele está propondo. Tá? Então veja, para ele abrir mão do inquérito policial, ele precisa, o membro do MP, de alguma forma já ter esses elementos nas mãos. Já ter os indícios suficientes de materialidade e de autoria. É o que reza o artigo 39, parágrafo 5º, que afirma que o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, e daí a doutrina ter tirado esse termo, que o inquérito é dispensável. O parágrafo 5º do artigo 39 diz que o MP dispensará o inquérito, mas não para por aí. Se parasse aí, eu concordaria com a doutrina majoritária. Eu falaria, realmente o inquérito é dispensável. O MP pode dispensar o inquérito. Ponto. Eu ia estar lá escrevendo isso no meu livro também. Mas prossegue a lei. Dispensará o inquérito se ele já tiver com a representação, por exemplo, ofertada pela vítima, os elementos que o habilitem a promover a ação penal. É só nesse caso, quando ele já tiver nas mãos os elementos que o habilitem a ofertar a ação penal. Que elementos são esses? Repito, indícios suficientes de materialidade e autoria do crime. E aí está a grande sacada. Essa é uma exceção. Você não precisa nem dominar os aspectos jurídicos e teóricos do assunto para saber que essa é uma exceção, bastando que compareça a qualquer vara criminal do país e lá, ao abrir um processo criminal, vai encontrar, na esmagadora maioria deles, um inquérito policial dando suporte para o processo. Basta você conhecer a realidade de qualquer fórum no Brasil. Agora, a gente pode chegar a essa mesma conclusão raciocinando na estrutura do sistema de persecução penal brasileiro. Vamos raciocinar comigo. Eu não quero que você simplesmente decore o parágrafo 5º do artigo 39 para saber que o MP só pode dispensar o inquérito quando tiver esses elementos que compõem a chamada justa causa. Por que é uma exceção que o MP tem esses elementos sem inquérito? Porque, veja só, a Constituição Federal, no artigo 144, estabelece uma divisão de atribuições, outorgando à Polícia Judiciária, comandada por um delegado de polícia, a função de investigação criminal.
É essa a estrutura colocada pela Constituição. A Polícia Judiciária é o órgão, por excelência, de investigação criminal. Ainda que você possa admitir, na visão atual do STF, que o próprio MP tem essa possibilidade igualmente de investigar. Mas textualmente na Constituição, quem tem o protagonismo da investigação criminal no Brasil é a Polícia Judiciária. E o principal procedimento de investigação é justamente o inquérito policial. Esse, então, é o caminho natural do início de uma persecução penal. E você sabe muito bem que a persecução penal no Brasil ela se divide basicamente em duas fases. A primeira fase é a investigação criminal e a segunda etapa que consiste no processo penal. Por que existem essas duas fases? Por que não começar direto no processo penal? Não seria muito mais ágil? No mundo em que se clama pelo combate à criminalidade, pela rapidez na resposta do Estado, por que não começar direto com o processo? E criar essa etapa de investigação que vai fazer demorar mais o andamento da persecução. Por uma razão muito democrática. Nós estamos no Estado de Direito que, superada a fase de inquisição de estados arbitrários que perseguiam as pessoas na persecução penal sem garantir um mínimo de direitos, agora não. Nós temos que tratar o investigado como uma pessoa. Não só as vítimas e testemunhas têm direitos, mas o investigado tem que ter resguardadas algumas garantias também. E dentre elas está ser submetido a uma persecução justa. Ele não pode, do dia para a noite, ser colocado temerariamente e arbitrariamente na condição de réu num processo, sem que haja um mínimo de elementos de convicção. Sob pena de se gerar um constrangimento totalmente absurdo contra uma pessoa inocente. A lógica do nosso sistema de persecução penal é essa. Você tem, em regra, que instituir uma investigação criminal, feita em regra pela polícia, por um inquérito policial, para que se garanta a colheita de um conjunto suficiente de elementos de materialidade e autoria. Assim você evita a instauração de processos penais temerários, de acusações totalmente levianas. O inquérito, então, atua como um verdadeiro filtro, um filtro processual, evitando que toda e qualquer notícia de crime se desemboque automaticamente num processo penal. É um filtro somente aquelas persecuções que realmente tenham probabilidade, que realmente se mostrem com o mínimo de justiça, é que podem prosseguir e realmente o processo se desenrolar. Veja, para que se colha esse mínimo de elementos, já que nós sabemos que ele é necessário, a justa causa é imprescindível para o início do processo. Como é que o Ministério Público vai obter isso? Porque você pode estar ainda se questionando. Tudo bem, professor, eu entendi que existe uma fase de investigação anterior, mas o CPP diz que se o MP tiver já nas mãos essa justa causa, ele pode processar, ele pode ofertar a denúncia. Então o inquérito continua sendo indispensável. O MP, ele não precisa do inquérito para obter esses elementos. Será que não? Olha só, o próprio STF, em diversas oportunidades, afirmou que, além de a Polícia Judiciária ser o órgão protagonista na investigação, que a colheita de elementos informativos e probatórios, nessa fase embrionária da persecução criminal, ela deve ser feita por um órgão oficial de Estado. Em outros termos, a investigação criminal no Brasil é uma tarefa de caráter público, de caráter oficial de Estado. É por isso que, diferentemente de países como Estados Unidos, Itália, o Brasil não adota a investigação privada, aquele sistema de investigação particular. Não, o STF tem posição firmada de que, para se investigar, por exemplo, não só fazendo perícias, não só adotando meios de obtenção de prova como interceptação telefônica, busca e apreensão domiciliar,
quebra de sigilo de dados, mas a própria oitiva dos envolvidos, como a declaração da vítima, o depoimento de uma testemunha, o interrogatório do suspeito, tudo isso tem que ser feito com a chancela de Estado. O que é isso, professor? Chancela de Estado? É isso mesmo, pelo órgão oficial de Estado, em regra a Polícia Judiciária, dentro do inquérito policial. É por isso que, ainda que a vítima ela queira fazer com as próprias mãos uma investigação, ela não pode abrir mão da Polícia Judiciária em regra. Tá certo? Então veja só, o sistema impõe que uma investigação seja feita pela Polícia Judiciária dentro de um inquérito policial. Essa é a regra. Essa é a regra. E é por isso que, na prática, é justamente o que você encontra nos fóruns criminais. Você encontra lá processos penais que estão embasados no anterior inquérito. Essa hipótese trazida pelo parágrafo 5º do artigo 39 do CPP, repetindo, o MP ofertando diretamente a ação penal sem um inquérito, nas palavras da lei, dispensando o inquérito, é algo totalmente excepcional. Totalmente. Tá? Por quê? Porque essa colheita dos elementos, pela lógica de funcionamento do sistema, ela perpassa pela atuação da Polícia Judiciária dentro do inquérito policial. Excepcionalmente, o próprio MP poderia fazer essa investigação enquanto perdurar a posição do STF nesse sentido. Mas a regra é o quê? Polícia investigando. E nas poucas situações em que o MP conseguir já ter em mãos esses elementos, ele poderia ingressar diretamente com a ação penal. Poucos crimes permitem isso, tá bom? Poucos crimes. Porque, veja, se você tiver um crime que deixa vestígios, talvez a maioria deles, a exigência de uma perícia imposta pela própria lei processual penal, como todo mundo sabe. Nós sabemos que essa é a regra pelo artigo 158 do CPP. Deixou vestígio? Então, vamos fazer um exame de corpo de delito. E aí? Onde que esse meio de prova e esses demais meios de obtenção de prova vão ser realizados? Justamente no inquérito policial. Um tráfico de drogas, você vai precisar de uma perícia, um laudo toxicológico, um crime do Estatuto do Desarmamento, faça lá aquele exame sobre a capacidade da arma de funcionar. Um crime de falso, você pericia o documento. Crime contra a vida, um crime contra a pessoa, poxa, faça um exame de corpo de delito também. Então veja só, os delitos, para serem provados, eles vão precisar de algum meio mais robusto, tá? De demonstração mesmo de que esse crime existiu, ou ainda que ele não exija perícia. O STF, repito, disse que mesmo as oitivas, elas devem ser feitas por um órgão oficial de Estado, e, em regra, vai ser a Polícia Judiciária. Então, a lógica de funcionamento do nosso sistema leva à existência de um inquérito. O MP, basicamente, vai sobrar uma situação para ele ingressar direto com a ação penal. Um crime mais simples de ser demonstrado, que poderia ser comprovado, por exemplo, por meros documentos que já estejam acessíveis à acusação, sem demandar realização de perícia e sem a necessidade de oitivas. Essa seria uma hipótese, penso eu, excepcional, em que o MP entraria diretamente com a denúncia. Mas a regra é a existência do inquérito policial. Tudo bem? Deu para entender que tanto pelo funcionamento do arcabouço processual penal brasileiro, quanto pela própria forma de atuação dos órgãos na prática, o que nós temos é a regra da existência do inquérito. Então me causa muita perplexidade, e eu já venho falando isso há alguns anos, que a maioria ainda afirme que seria uma das características do inquérito policial a sua dispensabilidade, se apegando muitos na literalidade de um dispositivo legal, mais do que isso, de um trecho do dispositivo legal, a saber, o parágrafo 5º do artigo 39. Porque eles estão focando num trecho desse dispositivo. O MP poderá dispensar o inquérito, se olvidando de que o dispositivo prossegue. Essa dispensa, ela só pode acontecer numa situação específica. Quando o MP tiver já nas mãos
esses elementos que o habilitem a propor a ação penal e para que ele tenha isso em mãos, evidentemente, a regra é um pretérito inquérito policial. Então, causa realmente bastante espanto que se pegue uma situação excepcional e se coloque como característica do inquérito policial. Veja, quantos e quantos alunos incautos eu já vi, pegando a leitura simples e rasa de uma frase como essa: o inquérito policial é dispensável. Foram levados a crer que essa era uma etapa de menor importância, que o inquérito policial seria um rito de passagem meramente facultativo, que o investigado e o seu advogado, por exemplo, não precisariam dar maior atenção a essa etapa da persecução penal. Afinal, se trata de algo dispensável, uma etapa sem tanta importância, podendo a defesa focar as suas atenções somente no processo. E estes que formarem essa visão equivocada, na prática, chegando à etapa processual, quando a persecução penal muitas vezes já está com o seu caminho delimitado, porque, veja, os processos penais, eles têm o seu sucesso ou insucesso, na maior parte dos casos, definidos justamente pela robustez ou não do inquérito. Então, chegada à fase processual, a sorte já está lançada e muito pouco vai poder ser feito, porque foi negligenciado o acompanhamento da fase do inquérito policial. Quando eu afirmo, portanto, doutrinariamente, que o inquérito policial é indispensável, mais do que uma mera firula acadêmica, um mero preciosismo, né, para se tentar criar uma tese nova, eu tenho uma preocupação com a prática. E que os alunos que tomam contato com o processo penal e com a investigação criminal tenham a exata noção do que significa cada uma dessas fases e que o inquérito policial e a fase investigativa não são menos importantes. Tá bom? Então, eu creio que com isso foi a minha missão aqui, passar para vocês a lógica do raciocínio. Não quero vir aqui para falar o inquérito é indispensável e essa é a corrente, leve ela para a prova. Não, se você já teve aula comigo, sabe que a gente tenta sempre explicar para que você entenda, e isso é muito mais importante do que decorar. Se você entender, terá muito mais chances de não se esquecer disso, tá? E dando uma orientação mais prática agora, já que eu sei que há muitos postulantes aí ao cargo de delegado de Polícia Civil do Paraná, você que quer morar no Paraná, um estado excelente, ganhar mais de R$18 mil iniciais, na sua prova é de fundamental importância que você tenha esse conhecimento. Na etapa discursiva, é óbvio que se perguntado acerca disso, você vai expor as duas correntes, dizendo que a dispensabilidade ainda é majoritária na doutrina, porém, é de bom tom que você se posicione pela indispensabilidade, até por estar fazendo uma prova para Polícia Civil, né? E nada mais adequado do que dar a devida importância a esse instituto fundamental para a Polícia Judiciária, que é o inquérito policial. Já na prova objetiva, muitos me perguntaram, estão aflitos, né? Professor, responda o quê? Porque em provas objetivas se marca a alternativa que reflete a doutrina majoritária. E agora? Eu coloco a posição majoritária, que é a dispensabilidade, ou eu coloco a indispensabilidade, que é citada expressamente no edital? Eu penso que o examinador ele não pode ser obscuro ao formular o enunciado da questão objetiva. Ele vai ter que dizer de maneira clara, se fizer uma questão acerca desse tema, se ele deseja realmente a posição minoritária, porém colocada expressamente no edital. Ele vai ter que, com algum tipo de expressão, indicar que ele quer isso de você. Se ele fizer um enunciado pobre, o inquérito policial é alternativa A, dispensável, B, indispensável, ele está dando margem a discussões, porque ele poderia gerar essa dúvida no candidato. Marco a maioria ou marco o que está expressamente no edital? Eu não acho que o examinador vai ser tapado a esse ponto, né? Vamos torcer para que não. Então, fique atento ao enunciado. Tudo bem? Beleza? Podemos reativar vocês? Vamos lá. Voltamos com vocês aí. Espero que tenha sido claro o suficiente, tá?
a explicação, manda um oi aí para eu saber que, beleza, já voltaram. Então essa é a discussão, tá? O pessoal achava que isso era só meme. Vocês que me acompanham sabem que eu gosto de fazer uma graça aí de vez em sempre nas minhas redes sociais. De vez em quando surge um meme aí da indispensabilidade do inquérito. O pessoal achava que era sacanagem só, mas viram a profundidade, a verticalidade desse debate? Interessante, né? Então agora você nunca mais vai esquecer. E se quiser ser meu colega delegado de polícia, autoridade policial no Paraná, você já vai chegar aqui com esse conhecimento, né? Eu vou te dar aula lá na Escola Superior de Polícia Civil, eu sou professor lá também, e vou ficar feliz de vocês já saberem disso. Antes que eu me esqueça, se tiver o pessoal pedindo o princípio da insignificância, vamos marcar depois. Tem alguém jurando que era sacanagem, né? Perguntas. Professor, onde que eu posso me aprofundar? O que eu posso ter de material? Acho que a maioria aqui já sabe. Eu indico o livro Temas Avançados de Polícia Judiciária, que eu escrevi junto com outros colegas na Juspod, tá? A edição é de 2019 mesmo, tá? Pode, se você não tem ainda, dá para acompanhar por ali, porque não vai dar tempo de sair a edição 2020 antes da prova. Curso. Professor, quero fazer um curso específico, o que você me indica? A Verbo Jurídico acabou de lançar um curso específico para delegado de polícia do Paraná. Então, entra aqui no link, na bio da Verbo Jurídico, que tem lá esse site para você entrar. E se você me mandar, você que está aflito aí, me mandar um direct ainda hoje, eu vou arrumar lá com a direção da Verbo um cupom de desconto para você. Tá? Nem falei com eles, confesso que não deu tempo, eu estou sendo atropelado pelo volume de trabalho, não consegui pedir ainda, mas eu vou pedir e eles vão ter que me dar. Então quem tiver interesse, me manda um direct no meu Instagram, tá, pessoal, que eu vou arrumar um jeito lá com eles de conseguir um desconto para vocês, tá? Curso específico para Polícia Civil do Paraná, beleza? O livro também, professor, não tem o livro ainda, me manda um direct lá que eu vou desenrolar isso para você. Tem um aluno da Verbo Jurídico elogiando, que legal. Eu tenho muita honra de estar como coordenador dos cursos carreiras policiais aqui na Verbo Jurídico, tá bom? E também pós-graduação em segurança pública. Aliás, você já deve saber, esse concurso da Polícia Civil do Paraná contam 2 especializações na sua prova de títulos. 2, tá? Se você ainda não tem 2, eu te indico a nossa pós em segurança pública. Por quê? Porque com 2,5 pontos, que é o que você ganha na prova de títulos com 2 pós-graduações, você tem a possibilidade de subir 100 posições. Professor, você está chutando isso, né? 100 posições? Vai se ferrar. Sabe por que eu não estou chutando? Porque eu fiz essas contas no último concurso, o último certame. A gente pegou uma distância de 2,5 pontos, separavam 100 candidatos. Sim, 100 candidatos. Pode ser a diferença entre você estar dentro ou fora, entre você se tornar um delegado ou não. Tá? Só que, por dever de transparência, você já sabe disso, eu alerto. A prova de títulos exige o envio dos documentos, pelo menos em princípio, até novembro. Tá bom? Se não for adiado nada, em novembro você tem que mandar os seus documentos. Então não há garantia, se mantido esse calendário, que você vai ter o seu diploma na mão até novembro. Tá bom? Estou sendo bem claro aqui. Meu objetivo não é simplesmente te vender absolutamente nada. Até porque, repito, eu sempre faço a transmissão, te transmito o conteúdo e fica no final quem quer, se achar que eu posso contribuir com alguma coisa. Então agora que eu estou fazendo a indicação de posse, eu te alerto sobre isso, mas existe a chance de uma ou mais fases do concurso serem adiadas, tá? E se isso acontecer, você vai ter o seu diploma na mão. E ainda que não sejam adiadas, você ter uma pós-graduação adicional vai ser importante para você em outro concurso ou ainda na sua vida profissional. E mais, as nossas aulas, eu falo da nossa pós-graduação, eu te garanto que vão te ajudar, não é só para você pegar um diplomazinho, não. Aliás, a minha aula de amanhã, adivinha sobre qual assunto que é? Moderna visão do inquérito policial. Minha aula inaugural na pós, amanhã, vou aprofundar sobre todos esses aspectos. Insignificância,
indispensabilidade do inquérito, valor probatório. Então você faz uma pós e acaba aproveitando, tá, para os seus estudos em geral. Que mais? Alguma dúvida aí? Ficou claro? As dicas foram passadas sobre livro, curso e pós. O conhecimento foi transmitido, espero que a contento. Se tiver alguma dúvida, a gente já vai caminhando para o fim aqui da nossa transmissão. Me digam aí o que vocês acharam. Deu para entender? Ficou claro? Tá aí, Marlon. Fala, Márcio. Quero saber quem é que está mandando essas mensagens nas lives lá do Gustavo Lima, tá? Falando que o inquérito é indispensável. Eu quero saber por quê. Continue fazendo isso, tá bom? Quanto tempo de duração de pós? Em regra, 1 ano. Eu vou deixar salva, tá? Edição de 2018. Dá para você acompanhar. É claro que a edição mais nova é sempre melhor, mas eu sou sempre bem honesto. Meu propósito nunca é te empurrar absolutamente nada, tá? Você consegue seguir com o livro de 2018, mas o 2019 é melhor. Quem mais? Retardatários chegando agora. Retardatários, sem dúvidas. Valeu. O Dário, já reconheci, você nos acompanha aí, né? Nos prestigia. Quem mais? Nota de corte. Não dá para saber por enquanto, mas vai ser, sem dúvida nenhuma, um concurso muito concorrido. Tá aí a Caterine, obrigado, Caterine. Deixa eu ver se eu estou conseguindo ler. Rony, falar da banca, o FPR. Investigação que a MP não teve sucesso e declina para a Polícia Civil. Delta é obrigada a dar continuidade? Não, tá? Então, para a gente fechar aqui, vamos parar com essa história de membro do MP querer desovar pique mal sucedido na delegacia, tá bom? Isso não tem amparo legal, constitucional, nada. Nós temos já doutrina posicionada contra essa providência e até decisões também judiciais, até jurisprudência. Se o MP inicia o pique, já que o STF entende atualmente que pode investigar, ele que termine. É uma aberração você admitir a transformação de uma investigação ministerial em policial, simplesmente porque ela não foi bem sucedida. Atleticano, aí já estou satisfeito agora, o atleticano apareceu aí, Atlético Mineiro, evidentemente, tá? Então é isso, pessoal, obrigado aí pela companhia, me acompanha lá nas minhas redes, aqui também na Verbo Jurídico, vou deixar essa live salva, e um forte abraço, qualquer dúvida, podem me mandar um direct lá sobre esses assuntos, sobre o livro, sobre o nosso curso específico para o Paraná, ou sobre a pós. Forte abraço.